paz, Senhor Jesus, tudo bem com você? A gente passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar a minha e a sua vida nesse dia, em nome de Jesus, amém? Vem comigo, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em João, capítulo 19, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou-lhe a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Glória a Deus por essa palavra, mas vamos começar por aí. Quem foi José de Arimateia? Porque hoje vai estar quente. Quem foi José de Arimateia, Mônica? De acordo com o relato em Marcos, que Marcos relatou, em Marcos 15, 43, José de Arimateia, ele era um senador honrado e que acreditava em Deus e que esperava pelo reino do céu. Então, vamos lá. Ele era um senador, então ele era conhecido, ele era uma pessoa pública do Sinédrio. Então, ele era uma pessoa pública que as pessoas conheciam, por isso aquele medo, sabe, do judeu, do povo. Só que aqui João vai dizer que ele era um discípulo de Jesus escondido. Ele, sabe, ele não, todo mundo não sabia, mas ele se via, ele fazia a parte dele do jeito que ele poderia fazer. Só que em oculto. Aí algumas pessoas vão dizer assim, Mônica, mas que absurdo, né? Ele era oculto, não tinha coragem de assumir a sua fé em Jesus, mas quando Jesus morreu, do nada ele teve uma coragem assim uma ousadia que ele poderia ter tido antes de Jesus morrer. Pois é, aí é onde que a gente vai dar uma bugada na mente da gente, porque o Senhor tem uma forma totalmente diferente de trabalhar da nossa. Pelo que a Bíblia vai falar, ele tinha medo do julgamento do povo judeu. Só que, se a gente for pegar numa visão mais ampla, José de Arimateia, ele estava escondido. Ele foi escondido pelas mãos de Deus. Por que, Mônica? Eu não estou entendendo qual é o sentido que tem de Deus esconder, dele não falar para todo mundo o que ele sentia por Jesus, que ele acreditava em Jesus. Porque o que acontece? José de Arimateia, ele era um homem público, ele era uma figura muito forte. E pelo que a gente consegue perceber através da leitura da Bíblia, a gente vai ver que ele tinha um contato mais direto com Pilatos. E aí a gente vai ver que ele foi quem que reivindicou o corpo de Cristo. Como assim, Mônica? Eu não estou entendendo nada. Do jeito que Jesus morreu, que era morte de vergonha, morte de cruz, eles não tinham direito a sepultamento. Jesus, depois da cruz, ele era tirado, quebrado todos os ossos, juntamente com os outros ladrões. Porque Jesus, de acordo com Isaías 53, Jesus, ele foi contado junto com os transgressores. Então, ele fazia parte ali, entre aspas, dos transgressores. Então, ele ia receber, do mesmo jeito que ele recebeu o mesmo castigo da cruz, ele também ia receber o mesmo jeito de morte, de morte não, porque ele ia morrer pela cruz, só que o corpo dele ia ter o mesmo destino dos outros. E aí o corpo dele, os ossos de Jesus, nenhum foi quebrado, porque também tinha uma profecia sobre a vida dele que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. E a gente vê se cumprindo, porque pode até não parecer que, não, mas ele tem medo dos judeus. É óbvio que ele não vai aparecer agora. Deus faz umas coisas que põe a gente assim de cabelo em pé mesmo. E a gente vai ver esse homem que antes, ele tinha um medo muito grande do povo. Ele vai estar lá reivindicando diretamente a Pilatos o corpo de Jesus. E ele consegue o corpo de Jesus. E tem muito nos nossos meios, assim como José de Arimateia, que estão escondidos pelas mãos do Senhor. Tem muitos que ainda, algumas pessoas vão dizer assim, não, mas ele tem capacidade, ele sabe falar, ele sabe o que tem que fazer, só que ele não tem coragem, porque ainda não chegou o momento. Em nome de Jesus, que você esteja preparado no momento em que o Senhor for te usar. Porque se você está aí, você tem habilidades e você tem poder para fazer alguma coisa e você ainda não fez, e mesmo assim você continua amando e seguindo a Jesus, fazendo o que ele gosta, o que ele quer, você pode ter certeza que no momento que o Senhor for revelar, vai ser algo assim extraordinário. Porque quando ele revela José de Arimateia, pode até parecer que não é muita coisa, mas ele é o homem que vai reivindicar o corpo do nosso Senhor. Ele vai ser um homem que vai preparar um lugar para o corpo do nosso Senhor repousar durante esses 3 dias, que era o dia que ele está morto. Mas que ele ia ressuscitar, mas ele ia esperar no lugar certo. E que em nome de Jesus, que a minha vida e a sua vida seja para exaltar o Senhor. E no momento certo que a gente venha estar preparados para que o Senhor venha nos tirar, sabe, do lugar onde que estamos escondidos, do lugar onde que estamos
em ocultos, para quando ele for nos revelar, que a gente esteja preparado. Em nome de Jesus, Pai do Senhor, fique todos com Deus.